Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estarei falando aqui sobre anjos e demônios. Já de antefato dizendo que não sou um especialista nessa área de angelologia, mas tive a oportunidade de estar lendo um livro de Ben Henry, que ele é nascido lá em Israel e é um renomado evangelista, professor de best-selling como o Espírito Santo, e tem muitos programas, já visitou mais de 200 países, tem um ministério já por mais de 30 décadas, e ele tem muito entendimento e conhecimento nesta área. E eu quero somente fazer algum resumo sobre alguns métodos, alguns ensinamentos que achei interessante sobre o seu livro. Ele fala de uma batalha, entre o certo e o errado, entre o moral e o imoral, na história do Éden, e que todos já saber, que Deus criou seres celestiais, anjos. Todos já sabem da revolta que houve, Lúcifer transformando-se em demônio, trazendo uma terça de parte sobre a terra, e ele então começa a falar um introdutório sobre os seres angelicais. O que são esses seres? Onde encontramos? De Gênesis a Apocalipse, ele relata que falamos várias circunstâncias mostrando, mais falando sobre anjos. E os anjos sempre apareciam ali para poder fazer visitas, para poder trazer na terra, como por exemplo ali no Vale de Jaboque, o anjo apareceu a Jacó, o anjo descia, e na época mesmo de Noé, falava que os filhos dos homens, as filhas de deuses, então tinham anjos na terra, tanto anjos caídos quanto demônios também. Os anjos, eles foram criados desde antes da fundação do mundo, pelo próprio Deus. Ele responde. E interessante que ele fala que os anjos, eles não podem ser adorados. Não permita que ninguém julgue pelo que vocês comam ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas, do sábado. Essas são as sombras que há de vir. Encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer numa humildade e na adoração de anjos. Muito interessante que ele fala que os anjos têm uma organização, sobre principados, potestades. Tem anjos que dominam sobre países. Eles têm ali os seus escalonamentos. E os anjos, ele relata também que são inumeráveis, são incontáveis. Para isso ele pega um texto de Hebreu 12, 22, ele pega Jeremias também 33, 22, onde o profeta diz: como não se pode contar o exército dos céus, nem se medir a areia do mar, assim tornarei a descendência de Davi meus servos, e os levitas que estão diante de mim. Jesus lá no Getsêmani, ele disse que poderia pedir ao Pai que enviasse 12 legiões de anjos para ajudar, naquela passagem que Pedro despega a sua espada da bainha, corta a orelha de Mal. Então Jesus fala: Pedro, acaso se eu quisesse contenda, eu invocaria o Pai, ele enviaria uma legião de anjos, e uma legião chegava são cerca de 6.000 soldados. Então 12 legiões seriam mais de 72 mil anjos. Imagina Jesus invocasse, Então quer dizer, os anjos são reais. E João, a fim de enfatizar esse ponto, diz: então olhei, ouvi a voz de muitos anjos, de milhares e milhares e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Está lá em Apocalipse 5:11. E louvavam em alta voz: este é o digno, é o Cordeiro, que foi morto e reviveu. Os anjos, eles habitam no céu e ficam continuamente diante de Deus para que o adorando. Tem espécies de anjos e a maioria dos anjos, ele não tem aparência humana. Interessante, ele frisa que os anjos, ele não tem aparência humana. E os serafins são uma espécie de anjos que tem 6 asas. Eu lembro que Isaías fala que no templo do rei Uzias, eu vi sob um alto trono anjos que voavam, que cobriam seus rostos, com 6 asas voavam, então, e clamavam, diziam: Santo, Santo, Santo
E os querubins. Querubins são os tipos de anjos que têm 4 rostos, 4 facetes. Isso também Daniel vai relatar tipos de anjos lá nos seus livros, que tinha cara de leão, cara de urso, cara de leopardo, cara de homem. Então, são seres viventes. E existe também as espécies de arcanjos, que já são uma autoridade bem acima dos anjos. Esses arcanjos, temos arcanjo, que é o mais falado, é o arcanjo Miguel. Lembra? E os anjos, eles têm uma finalidade de mensageiros, de trazer mensagens. Então me prova isto, Francisco. Lembra quando Daniel estava cativo na Babilônia e ele vai fazer 21 dias orando, de oração e de jejum. Então o Senhor manda Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, aquele mesmo que anunciou Maria a vinda de Cristo, para que fosse entregar. Mas a palavra do Senhor fala que o príncipe da Pérsia, a potestade, o principado nos ares, o impediram de chegar. Então Deus do trono, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim: Miguel. Ele dá uma ordem: Miguel, vá. E Miguel já é um tipo de arcanjo que resolve com a espada, com a sua espada de fogo. Então Miguel vai e destrói. E Deus responde: Daniel, desde o primeiro dia que tu fizeste oração, eu ouvi e te mandei o anjo a te entregar a tua resposta. Mas aqueles principados e potestades o impediram de chegar. O que eu quero relatar com anjos e demônios? Anjos e demônios são tão reais, meus irmãos, que o mundo espiritual nós não enxergamos com esses olhos físicos, mas ele é tão existente quanto esse real que vemos. Ele é uma sombra, assim como o Antigo Testamento ele faz luz à sombra do Novo Testamento. Os anjos e demônios são tão reais também, graças a Deus.